Glória a Deus, meus amigos, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos a mais um programa Estudos que Edificam. Sou o pastor Tiago Pena e com muita alegria e fé no coração, vamos aqui trazendo mais 3 capítulos para meditarmos e crescermos espiritualmente. Livro que já estamos quase chegando ao fim, o livro Nome de Jesus, do autor Kenneth Hagin. Você abre o seu coração e permita que o Espírito Santo venha fazer uma obra poderosa na sua vida. Lembrando sempre que você pode alcançar esse livro através das nossas igrejas ou através do Shopping do Povo também, é só procurar nas mídias sociais e adquirir o seu. Lembrando outra coisa também, a gente não consegue fazer a leitura aqui de todo o capítulo, tá? Mas os pontos aqui necessários para que você possa compreender a essência deste livro. E olha, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui com um convidado especial, um pastor da nossa igreja, um homem consagrado, ungido por Deus, pastor Nilton Rocha, pastor da Igreja da Graça de Olaria, que vai acrescentar aqui tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Para darmos início e já começarmos aqui conversando com o pastor, o tema desse programa é Jesus, o mesmo de sempre. Pastor Nilton, muito obrigado por estar aqui conosco. Olha, pastor, eu que agradeço por estar aqui, por esse convite, e tenho certeza que vai ser uma bênção o programa, por isso essa pessoa de casa não pode ficar de fora, hein? Participa, inclusive... Pastor, tá também nas mídias sociais, não tá? Sim, então, com certeza. Compartilha, convida todo mundo para participar, porque eu tenho certeza que vai ser bênção no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha, meus amigos, os capítulos hoje são 18, 19 e o capítulo 20. Não são capítulos aqui extensos, né? Mas são capítulos com bastante conteúdo. Bastante conteúdo. Você vai entender mais depois desse VT que você vai assistir, que a nossa produção preparou para vocês, tá bom? Vai lá, pode rodar o VT e já voltamos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu nome não mudou. Seu poder não mudou. Não é força humana, não é mérito pessoal. Você não foi chamado para viver derrotado, mas para exercer a autoridade que recebeu em Cristo. Há poder em nome de Jesus. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar. Jesus é o mesmo sempre. Então voltamos, você assistiu aí o VT, já estamos inteirados aí do que nós vamos falar, então vamos na leitura de alguns pontos, iniciando aqui no capítulo 18, que o tema trata o milagroso, a norma do cristianismo. Eu separei aqui alguns pontos interessantes para que a gente desenvolva o assunto. Vamos falar aqui sobre o novo nascimento. O Kenneth Hagin, ele vai tratando aqui sobre milagres no nome de Jesus, né? Você que está começando a conhecer esse livro agora, todo ele sobre o nome de Jesus, o poder que está sobre o nome de Jesus, tá? Foi o nome que nos foi dado, foi deixado com toda a autoridade espiritual. E ele trata aqui algo que eu talvez eu não veja com tanta ênfase assim em tantos e tantos pregadores, tá? Em falar que o novo nascimento também é um milagre, né? A regeneração, a transformação da pessoa também é um milagre que acontece pelo nome de Jesus. Pastor Nilton, milagres de pessoas sendo curadas, isso aí a gente talvez tenha com maior tranquilidade dizer, isso aqui é um milagre. Mas um novo nascimento, né? A pessoa regenerada pelo Espírito Santo, digamos, um traficante que hoje não trafique mais, né? Um ladrão que não rouba mais, isso é um milagre na visão aqui do livro. Olha, não, mas eu acredito que não só na visão do livro, é na visão do próprio Senhor Deus. Afinal de contas, como já diz a Bíblia em João 3,3, se não houver o novo nascimento, eu não posso nem alcançar o reino de Deus. Então, é talvez o maior e o mais importante milagre que alguém pode experimentar na vida é realmente o novo nascimento. Porque a pessoa ela pode, pela fé, ser curada, ser liberta, mas não ser salva, né? É verdade. E quantas pessoas, infelizmente, estão assim? Talvez até dentro da igreja hoje,
buscando uma prosperidade, uma libertação, uma bênção, qualquer outra, mas não teve ainda o novo nascimento, o encontro real com Deus, e se partir assim, vai passar a eternidade longe de Deus. E que é algo bem enfatizado pelo Senhor Jesus. É verdade, até porque foi para isso que ele veio, para que o homem fosse salvo. Ele veio achar e salvar os que estavam perdidos. O novo nascimento é exatamente isso, é salvar essa pessoa e dar a ela uma nova vida, não só terrena, não só uma nova vida no que diz respeito a ela ter prosperidade, saúde, mas principalmente ter a salvação. Afinal de contas, a eternidade é algo real, né, pastor? Pastor Nilton, o que falar então, no primeiro ponto aqui para esses amigos que estão nos ouvindo, do que eles estão perdendo? Que a pessoa, um exemplo, né? Lá na igreja de Belford Roxo, ao qual eu sou pastor, ou na igreja de Olaria, ao qual o senhor é pastor, o que a gente poderia dizer para essa pessoa que está empurrando com a barriga a decisão de servir a Jesus? Pastor, eu posso dizer para essa pessoa o que eu tenho dito na igreja, inclusive. Esses últimos dias, mês passado, ano passado, né? Eu tive o privilégio de batizar uma senhora que ela já estava na igreja há quase 20 anos. Imagina, há quase 20 anos dentro da igreja e não tinha tomado a decisão de entregar a vida a Jesus. E talvez seja até o caso de alguns que nos assistem agora, que estão passando o tempo e, sabe, já receberam uma cura, receberam uma libertação, prosperou, alcançou uma bênção na família, mas infelizmente ainda não é salvo. E se você partir, como já disse o pastor aqui, eu vou repetir, sem a salvação, sem Jesus, você vai passar a eternidade e olha, é longe de Deus. E como já diz o missionário, a gente imagina, né, 70, 80, 100 anos aqui. Mas imagina isso multiplicado várias e várias vezes. É eternidade. Se sofrer aqui já é terrível, imagina na eternidade, longe de Deus. É preciso a pessoa parar, pensar nisso e tomar a decisão o quanto antes. Até porque já diz a Bíblia que a nossa vida, ela é como um vapor. Hoje hoje existe, amanhã não existe mais. Eu não sei quantos sepultamentos o senhor já fez, eu perdi a conta. Eu já perdi a conta de quantos sepultamentos eu já fiz. E já fiz de gente jovem, de gente de idade, e até de pessoas que não tiveram nem a chance de viver. Em outras palavras, alguém pode estar dizendo, não, eu tenho muito tempo. Não, dá para... mas eu vou na igreja, eu não faço nada de errado. Mas quem não nasceu de novo não pode conhecer o reino de Deus. É o que está lá em João 3,3, que ainda está no meu coração. Pode. Perdoe até insistir tanto nesse versículo, Perfeito, mas é o que a Bíblia diz e é o que eu creio. Então, se uma pessoa não nasceu de Deus, não nasceu de novo, ela está perdida. Ela está realmente sem um destino bom. O destino dela é o pior possível. Ela precisa mudar isso e dá tempo. Né? Enquanto ela está viva, enquanto ela ouve a palavra, aliás, agora mesmo, enquanto ela participa do programa, ela pode tomar essa decisão. E eu sei que ela vai ter uma nova vida de verdade. Porque nascer de novo, né? É uma nova vida. É o melhor que a pessoa ela vai alcançar, né? Como se diz, a salvação não é a cereja do bolo, é o bolo inteiro, né? Qualquer outra coisa é um recheio. Agora, pastor Nilton, amigos de casa, falando ainda sobre o novo nascimento, que a gente Hegel vai trazendo para a gente aqui na leitura do livro, e ele vai, de alguma forma, ligando esses pontos, ele vai tratando sobre o ministério de Jesus, um ministério de muitos milagres, e ele vai chegando ao ponto aqui de falar de avivamento. Ele trata o novo nascimento como o avivamento em que a igreja necessita também, né? Porque num culto onde um cadeirante ele começa a andar, no culto onde um cego ele começa a enxergar, enfim, isso tudo gera ali um avivamento, talvez naquele momento, né? Propaga o testemunho do Evangelho de Cristo para outras pessoas estarem conosco. Mas se tratando de indivíduo, né, falando de pessoas
tratando ainda sobre esse tema. O novo nascimento é o que vai avivar a pessoa, é o que vai fazer com que a pessoa ela permaneça, né? Sendo transformada internamente, não apenas externamente ou esteticamente, mas é esse avivamento que a igreja precisa. Ele traz até aqui um ponto: a igreja nunca foi erguida dos seus tropeços pelos grandes mestres filósofos, mas por leigos humildes que têm tido uma nova visão de Cristo, daquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre e será para sempre. Anelamos pela presença manifesta do Espírito em nossos cultos religiosos. Todos os homens anelam pelo sobrenatural, anseiam por ver a manifestação do poder do Altíssimo e por sentir a emoção do toque do invisível. É aqui que a pessoa ela vai ser transformada. No último programa, se eu não me engano, até falei aqui sobre o dia em que eu fui tomado pelo Espírito de Deus, que eu fui, popularmente falando, né, batizado pelo Espírito de Deus. Aquilo ali foi algo que... acho que qualquer milagre, eu recebi milagres na cura do meu joelho na igreja, mas a cura do meu joelho, nunca eu consigo dizer que foi maior do que esse toque do invisível, o toque do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo deu ao Senhor, de verdade, esse avivamento real. Fez o Senhor viver, não só aqui, né, a vida que a gente tem, mas viver espiritualmente, viver para Deus de verdade, sabe? E é o que talvez falte para esse amigo, para essa amiga de casa. Lá no livro de Tito, no capítulo 3, verso 5, diz assim, ó: segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação através do Espírito Santo. Uma regeneração, uma renovação só vem através do Espírito Santo. Por isso que a pessoa que não recebe o Espírito Santo, ela só aceitou a Jesus na igreja e talvez não tenha nem se batizado ainda, mas se a pessoa se batizou, mas ela ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela ainda tem uns tropeços, ainda tem assim umas recaídas, vamos colocar assim, mas se a pessoa realmente ela nasceu de Deus, tem o Espírito Santo, foi regenerada, é como se pegasse tudo aquilo que causava algum defeito, alguma falha e consertou. Ele muda mesmo e a pessoa não vai voltar àquelas práticas erradas. É por isso que a gente vê, por exemplo, o missionário Soares, né? São mais de 40 anos pregando. Verdade. A gente tem uns 40 e poucos de vida. De vida. De vida. E o missionário, mais de 40 anos pregando. Mas conheceu Jesus bem garoto. Mas teve um encontro com Deus de verdade, foi batizado com o Espírito Santo e até hoje tem sido uma pessoa avivada. A gente ouve o missionário falar, vê ele pregando, e é aquele mesmo ânimo, né? Não perde aquela alegria, uma cura, uma libertação que acontece, e aquela alegria, sabe, como se fosse o primeiro milagre, né? Porque realmente está avivado, não perdeu a graça, né? Vamos colocar assim, porque uma pessoa avivada, o milagre, a bênção, não perde a graça para ela. Uma pessoa que não tem esse avivamento, que vem pelo Espírito Santo, com o passar do tempo, aquilo que antes era algo maravilhoso, começa a ser comum, perde a graça e aí a pessoa até se afasta. Ela trata as coisas de Deus no natural, né? No natural. A tentação, o pastor Nilton está falando aqui, é uma coisa importante, não é que o missionário não enfrente tentações para desistir, isso qualquer um, qualquer um, né? Qualquer um. Com certeza. O missionário, Verdade. O tamanho que o missionário é, né, dentre os homens, imagine o que se aproxima dele para tentar derrubá-lo, para tentar desvirtuá-lo da fé, né? Por mais, eu sempre penso nisso, que quanto maior você for, mais o diabo ele vai levantar suas engrenagens ali para te derrubar. Até porque ele é um exemplo, né? É ele o espelho para muita gente. Para muita né? Se gente. derruba
misericórdia, mas se derruba aquela peça ali, é igual no jogo de xadrez, né? Dependendo da peça, tu acaba, é o checkmate, né? Consegue vencer. Então, assim, mas o Espírito Santo, na tentação que a gente sofre, nas situações que a gente passa, é o que nos segura, né? Vamos só ver, o próprio Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo. Não só foi batizado nas águas, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo e viram como se fosse uma pomba, mas era o Espírito Santo sobre ele. Jesus orientou os discípulos a permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem cheios do Espírito Santo. E aí cheios saíram por todos os cantos, pregando, curando, libertando, porque o Espírito Santo, como o senhor bem disse, ele nos aviva. Ele dá realmente essa força. Esse ímpeto de seguir, né? De seguir. O Kenneth Hagin, o pastor Newton, está trazendo aqui outro ponto para a gente, sobre a questão da revelação da palavra, né? De estarmos na revelação da palavra, de não deixarmos a palavra de Deus. Ele traz aqui 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí, concluindo aqui esse entendimento, você precisa deixar que a revelação das Escrituras entre em seu coração. É a partir desse ponto que a pessoa ela tem uma vida abençoada, seja uma cura, dor de cabeça, enfim, que ela recebe o Espírito Santo, mas tem o início de tudo, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, a Sagrada Escritura, aquele trabalho que nós temos de antes nos preparar para um culto, por menor que ele seja, por mais rápido que ele seja, né? Esse temor que tem no nosso coração de levarmos o que Deus quer falar, é ali que a vida da pessoa já começa a andar. É verdade, até porque a própria Escritura já diz isso bem claro. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Se eu interpretar qualquer coisa, eu não estou dando o que Deus quer que a pessoa ouça. E vou repetir, é ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra em si, só. Porque pegar o texto bíblico, ler, ouvir ou interpretar de forma literal, ou simplesmente, porque o doutor fulano falou isso, porque o teólogo fulano falou aquilo. Não adianta. Não adianta. Né? Como o senhor até leu aí no começo, os maiores avivamentos não foram feitos por doutores, por mestres, filósofos. Foi exatamente por pessoas que foram cheias do Espírito Santo e só foram cheias porque realmente deram ouvido ao que Deus estava falando ao seu coração, que Deus revelava, que Deus queria realmente mostrar para eles. E é claro que isso só alcançamos quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, mas também oramos, pedindo a Deus, Deus, olha, eu preciso entender o que o Senhor quer me falar aqui, o que o Senhor quer dar também para este povo. Afinal de contas, né, não somos nós os importantes, né, no altar, é o próprio Jesus, é a palavra. É Ele que realmente vai mudar a vida de uma pessoa. Né? Eu e o senhor. Quem somos nós, né? É verdade, não tem como. Eu lembro o pastor Jaime esses dias, ele, num culto na sede em São Paulo, isso tornou até um rios, né, na plataforma, em que ele falava justamente sobre isso, que nós somos os mordomos. A gente não é dono da igreja, né? A gente não é a gente que manda, não é a gente que faz, a gente é mordomo, a gente está tomando conta daquilo que Jesus deixou para que a gente tomasse conta. Trago à minha memória também o evento que tivemos agora em Campo Grande, né? Verdade. O pastor Michael, ele enfatizou muito sobre isso, né? Vocês estão vindo aqui buscar e ouvir a palavra. O milagre vai acontecer, muitas coisas vão acontecer, mas se as pessoas elas não pararem para dar a devida atenção à Sagrada Escritura, que é o que nós estamos fazendo aqui, debatendo o que está escrito nesse livro, mas escrito com base na palavra de Deus. Então,
que vocês entendam sempre isso. Todos os nossos encontros aqui, lendo esses livros aqui, serão sempre para trazer o que a Escritura nos ensina. Nosso convidado de hoje é o pastor Newton Rocha. Pastor Newton Rocha, que já foi pastor lá atrás, nos primórdios de Belford Roxo, onde eu sou pastor hoje. No outro salão, né? O senhor deixou ovelhas lá até hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Obreiros, a Deus. membros. Amém. O pessoal fala, o pastor Newton eu conheci que um garotinho. Tinha até cabelo, Tinha né? até cabelo. Tô chegando já nesse nível. Tinha até cabelo. Meus amigos, vamos entrar aqui no capítulo 19 e o título é A Fé e o Nome. Kenneth Hagin vai tratando sobre a fé no nome de Jesus, porque Jesus não está mais como homem, assim como um dia já esteve. Agora, a nossa fé, a nossa convicção tem que estar no nome de Jesus Cristo. Ele vai elaborando algumas coisas aqui, e eu trago para a gente como algo principal, até aqui uma ilustração que ele coloca, que a criança, ela vai entrar em casa, e ela vai dizer assim, olha, eu sei que se eu pedir pão para você, mamãe, se eu entrar em casa aqui, parar de brincar, entrar em casa e pedir um pão para você, eu sei que você vai me dar. Então essa é a fé que a gente tem que ter, a fé de uma criança. Aí ele explora aqui o Mateus 18:3, né? Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, a criança é assim, filho é assim, né? Eu só tenho 2 filhas. Verdade. Elas já pediram alguma coisa para o senhor, sabendo que o senhor ia dar, que a vossa esposa saberia que ia dar. Criança é assim, vai dar, vou pedir, vai dar. Não quero nem saber se vai ter condição de dar, né? Verdade, é verdade. Eu estou pedindo, tem que chegar, né? Ela tem essa certeza, essa confiança, a fé. Porque fé é certeza, né? O senhor me fez lembrar de um caso, se o senhor me permitir, que aconteceu quando eu ainda era bem mais jovem. Um irmão meu, ele tinha a mania de subir na estante da casa do meu pai e sempre tinha dificuldade depois para descer. Um certo dia eu cheguei para ele, pula rapaz, eu seguro. Ele não pensou 2 vezes. Pai do Se céu. jogou, se lançou. Ele não perguntou se eu estava pronto para segurar, se eu tinha como segurar. Aí, ele infelizmente quebrou 2 dentes. Mas o que me impressiona é essa confiança, essa certeza, essa fé. Eu posso me lançar. E talvez seja isso que falta em muita gente hoje. Porque a palavra de Deus, ela fala. Mas às vezes a pessoa prefere acreditar no que o médico diz do que naquilo que a palavra diz. A pessoa prefere acreditar talvez até no vizinho, no conhecido, do que naquilo que a palavra de Deus revela. E quando a gente confia, por isso me fez lembrar, como uma criança, a gente não pensa 2 vezes. Verdade. Né? O exemplo que ele deu aí, né? Essa certeza vai vir, eu vou ter essa vitória. É maravilhoso esse exemplo. Por quê? Eu preciso ter realmente essa confiança, como uma criança. Se a criança ela pensasse 2 vezes, ela não deixava a gente jogar pro alto. Não deixava. Ela soubesse do risco. É verdade. Mas ela até se alegra, ela se lança, ri, pede até para ir de novo. Verdade. Porque ela realmente confia. E essa confiança que nós precisamos ter no nome de Jesus. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Eu estava, antes de vir para o programa, lendo quando o senhor mandou o convite, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é exatamente isso. A gente tem que ter essa confiança neste nome, porque este nome foi dado como uma autorização para que a igreja, os filhos de Deus, falassem nesse nome. Afinal de contas, eu não posso falar no nome do Senhor se o Senhor não me der uma procuração. Né? O Senhor Jesus, ele deu à sua igreja, ao seu povo, essa procuração para falar em nome dele. E ele garantiu que se determinarmos, se orarmos, se clamarmos, se pedirmos algo no nome dele, ele faz. O próprio Pai vai fazer também por nós.
Então eu não tenho motivo para duvidar. Na verdade, a gente tem que ser de novo como uma criança, né? Ser desse jeito. Agora, um outro ponto, pastor Nilton, que o Kenneth Hagin traz para a gente aqui, é que essa criança, um dia ela precisa desenvolver, crescer, né? Uma criança propriamente dita, ela vai crescer, ela vai desenvolver. E a gente traz essa ilustração para a fé. Eu chego na igreja, eu aprendo e vou aprendendo ainda mais, e muitas vezes eu vou pedindo como se eu tivesse que pedir a vida inteira. Aí chega um entendimento que a gente tem na Igreja da Graça, que é a fé da determinação, do exigir, do tomar posse, que é o que Kenneth Hagin traz para a gente também. Aí ele fala o seguinte, olha, mas tem uma hora que o crente tem que amadurecer. Ou como essa criança que entende que o pai e a mãe daria tudo, mas chega a vez dela que o pai e a mãe já não vai dar mais. Agora o senhor vai fazer o seguinte com as suas filhas, agora vai você na geladeira e pega. Você já não é mais criança. É verdade. Né? Assim, a minha pequena de 5 anos, quero água, agora ela pode ir na geladeira e pegar. Então essa dependência agora está no nome de Jesus, falando espiritualmente, é o que o senhor falou. A igreja vai se mover nisso. Eu não vou ficar aqui, Senhor, meu Deus, porque o próprio Deus vai falar, eu já dei o nome de Jesus. Vai lá e expulsa o demônio, vai lá e cura o enfermo, vai lá e ensina nesse nome. Que é essa norma espiritual que a gente espera dos nossos irmãos, né? Verdade. Que eles comecem a amadurecer e fortalecer o trabalho do reino. O senhor me fez lembrar de um versículo, eu estou tentando lembrar aqui aonde é que está, mas que ele diz assim, nesta hora, naquele momento, você não vai perguntar mais nada. Você vai agir, vai determinar. E é esse momento, quando chega um amadurecimento, a pessoa cresce espiritualmente, ela não precisa perguntar, mas é da vontade de Deus? Mas eu posso? Será que realmente eu tenho condição? Ele mesmo já declarou isso em Lucas 5, quando lá no versículo 12 ele fala com aquele leproso, eu quero. O leproso chega para ele e diz, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar? Ele diz, eu quero. Né? A mesma coisa para nós hoje. Se eu creio no nome de Jesus, creio realmente que Deus é comigo, não preciso perguntar. É da vontade de Deus que eu seja curado, que eu determine, que eu tome posse. Não, é a vontade. Ele está esperando que eu tome posse, que eu haja a minha fé. E se eu agir a fé, ele vai operar. Tem um ponto aqui, olha, Deus quer que seus filhos amadureçam, cresçam espiritualmente e sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Só assim conseguirão reinar no domínio da vida. É nesse ponto aqui que a gente dá uma avançada no estudo, que é sobre o amadurecimento me faz reinar. E o que seria este reinar dentro do ponto de vista aqui de Romanos 5,17, que eu faço a leitura do versículo para vocês, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Kenneth Hagin traz para a gente o significado dessa palavra reinarão, que na tradução original é exercer influência e exercitar poder. Então, quando ele fala de amadurecimento, ele está falando de a gente entender a fé no nome de Jesus, o poder que está no nome de Jesus, para que aquele que um dia chegou na igreja precisando de cura e foi curado, através da fé, através de alguém que assumiu esse poder, agora, pastor Nilton, é ela quem tem que fazer. É verdade. Porque, infelizmente, é normal, infelizmente, eu uso essa palavra, infelizmente, é normal o crente convertido que vai para o céu não fazer nada, pastor. Pastor, até aí, né? Pastor, porque é verdade. O pior que é verdade.
Tem muita gente que simplesmente ou fica na dependência de outro, Justo. ou fica na dependência. Até para tomar uma atitude, tem gente que já sabe até o que a palavra diz, sabe até qual é a direção que ela tem que tomar, mas ela prefere ir até o pastor. Pastor, o que eu faço? Ela não reina. Não reina, não assume, porque para reinar tem que ser cabeça, pastor. E uma vez eu estava até falando sobre isso, que está lá em Deuteronômio, eu falava, olha, ser cabeça não é ser, porque eu sou o chefe. Não, é ser alguém que tem a coragem de assumir a responsabilidade de fazer as escolhas. Quando a pessoa ela não quer assumir a responsabilidade das escolhas, ela joga para cima de outro, porque é mais fácil ser cauda. Ser cauda, você é levado. Você vai sendo arrastado, vai sendo Por onde carregado. o corpo for, a cauda vai junto, né? Vai junto. Então, mas a cabeça não. A cabeça vai se levar para o lado errado, vai assumir a responsabilidade. Vai pagar o preço. Porque a escolha é da cabeça. Em outras palavras, ser cabeça, ser alguém que toma decisões, significa que você também vai assumir a responsabilidade. Mas aí é que está. Quando eu assumo essa posição de fazer as coisas com a vontade de Deus, com a direção de Deus, eu tenho uma garantia. Eu não preciso me preocupar, porque Ele garante que vai dar certo. Foi Ele mesmo que disse, em meu nome você vai expulsar o demônio. Ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. Porque a autoridade é dele, o poder é dele. E se ele deu a garantia que no nome dele eu posso agir e ele vai operar, perdoa, a pessoa que não faz isso é porque ou ela não quer assumir a posição de cabeça, ou ela não está entendendo que realmente ela tem condição, como o senhor disse, de ir lá e pegar o que ela precisa, o que ela deseja. O senhor mostrou para a gente agora, assim, muitas vezes é mais fácil alguém, né? O pastor está fazendo. Não, deixa o pastor fazer. Já tem alguém ali gritando, falando. Orando, clamando. Eu vou fazer porque eu vou ficar aqui recebendo, eu vou ficar aqui esperando, mas o que o livro traz para a gente aqui, né? Tem uma tradução que ele colocou da Bíblia ampliada, que fala assim, reinarão como reis na vida. Fazendo das suas palavras as minhas. Quer dizer, a pessoa muitas vezes ela só leva para um sentido, né, do reinar, que muitas vezes até para a questão financeira, né? Assim, vai reinar em vida, a pessoa já pensa logo no cifrão. Mas antes de chegar propriamente nisso, é o que o pastor Nil está falando, alguém tem que assumir um lugar, né? Alguém tem que assumir uma posição, alguém tem que entender, quer dizer, aquela mulher dentro de casa, aquela mãe, né, que ela está vendo o que está acontecendo, e ela não vê uma pessoa se levantando para mudar. Ela não vê o cabeça, que é o marido, não vê um filho, mas ela teve os seus olhos espirituais abertos, e eu trago à memória aqui o nome de um personagem bíblico, que é o Gideão, que diante de toda a dificuldade que Israel estava passando, ele era o único que estava tentando salvar alguma coisa de algum jeito. Isso aí, dentro do seu ponto de vista, é um cabeça. É um cabeça. E o cara falou, tem que salvar alguma coisa aqui, irmão. E quem Deus escolheu? Ele. Não é? É isso aí. Porque realmente ele assumiu a responsabilidade. Disse, não, peraí, ninguém está fazendo. O que eu vou ficar aqui do mesmo jeito? Não, eu vou tentar salvar. Né? Veja que ele não tinha nem as ferramentas corretas. Justo. Né? Ele estava tentando malhar o trigo, e eu digo tentando porque quando a gente vê aonde se malha o trigo e o lagar, você vê que tinha dificuldade. Ele não tinha as ferramentas, não tinha os meios, e mesmo assim ele estava lutando para salvar alguma coisa. E isso me chama a atenção, porque tem gente talvez dizendo agora, mas eu não tenho os meios para salvar minha família. Mas eu não tenho o conhecimento que vocês têm, a fé que vocês têm. Mas a fé que você tem é suficiente. A Bíblia diz que não vem sobre nós tentação senão humana. Fiel é Deus que não deixa a gente ser tentado além do que podemos suportar. O que você está passando, você é capaz de vencer. Só basta você assumir
para si a responsabilidade e entender, eu tenho condição de, no nome de Jesus, tomar posse dessa vitória. E vai tomar, pastor. Quantas pessoas a gente já viu assim, né? Assim, a pessoa ela quer dimensionar uma fé, né? Jesus já deu uma dimensão. Se for do tamanho de um grão de mostarda... Transporta um monte. O senhor tem quantos anos de ministério? São 30, acho que 34. 34. Você não precisa, por exemplo, você não precisa ter 34 anos de ministério para começar alguma coisa. Na verdade. Porque o senhor começou igual o Gideão, do nada, do zero, sem saber, né? Foi colocado, vamos embora, Deus te chamou, vamos embora. Verdade. É verdade. Desbravando aí, abrindo igrejas. Foi. Algumas vezes só mandada assim, bom, vai lá. Vai lá que Deus é contigo. É. E no meio da praça, no meio da rua, e ganhamos pessoas. E até no meio da rua, quando alguém crê na autoridade, no nome de Jesus, é curado, é liberto. Você vê quantas vezes isso? Justo. Né? Deus operar assim. E Ele opera até hoje, pastor. Então, é só ter a fé, como está escrito aqui, no nome de Jesus. No nome. Até porque nós somos a igreja de Cristo. Essa autoridade foi dada à igreja. Se a igreja não assumir essa autoridade, eu penso que estamos sendo, talvez, negligentes, irresponsáveis, omissos. E eu demorei até para chegar nessa palavra, porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado da omissão, ele é real. E quantas pessoas, por não assumirem a autoridade, o poder que lhe foi dado no nome de Jesus, estão sendo omissos. E talvez vendo a família se perder, vendo o casamento se perder, a salvação dos seus entes queridos ir por água abaixo. E vai dar conta a Deus, hein? Então vamos lá, pastor, engrossar o caldo? Sim, senhor. Porque a conversa está boa demais aqui, pessoal. Então vamos lá. Reinar em vida é uma obrigação nossa. Não é uma coisa em que a gente possa abrir mão. Não. Fazer uma escolha. Eu escolho ficar sentado na igreja aqui, ouvir a palavra no domingo e ir embora para casa. Não. Isso é a escolha errada. A verdade não é uma escolha. Não é uma opção. É uma opção que, se eu entender que ela existe, eu estou caindo para o lado da rebeldia. E a Bíblia diz também que a rebeldia também é pecado. Então, não só a omissão, mas a rebeldia. Eu tô me rebelando contra aquilo que Deus mandou. A palavra é bem clara. Ela diz, olha, ide por todo mundo e pregai. Não só pregar, eu tenho que assumir essa posição, ser rei e sacerdote. Até porque a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele não nos convidou, Ele nos fez reis e sacerdotes. O carro não tem opção de ser outra coisa. Verdade. Ele foi feito o carro. Nós fomos feitos reis e sacerdotes para a glória de Deus. Se eu quero fugir para outro lado, o negócio fica estranho mesmo. Então não há opção para você que é de Jesus. Ele te deu esse nome com autoridade, nos deu essa procuração para que a gente reine nessa terra falando dele para glorificar o nome do nosso Senhor. Olha, que vontade de ficar aqui mais um bom tempo. Só nesse último capítulo aqui a gente estenderia bastante aqui este programa, mas precisamos encerrar. E nós vamos encerrar, como sempre. Eu vou te dar aqui o endereço de Belfor Roxo, vou te dar as minhas mídias sociais. Você pode ir lá no Instagram, PR Thiago Pena, e Belfor Roxo é @IGD Belfor Roxo. Nosso endereço, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Qualquer programação da igreja, incluindo os horários, você encontra no nosso Instagram. Agora, pastor Newton Rocha, deixa aí pra gente aí os seus contatos também, endereço da igreja. Olha, a igreja fica na Rua Barreiros, 1195, no bairro de Olaria, aqui pertinho de Ramos, pertinho da Penha, pertinho do Piscinão. Você, de qualquer uma desses bairros próximos, você é o meu convidado
para estar conosco, principalmente aos domingos, pastor Tiago, 8 da manhã, 3 horas da tarde e às 7 da noite. E no Instagram é IIGD Olaria. As nossas mídias sociais estão ali, inclusive a programação da igreja. E eu tenho certeza que você participando com a gente vai ser bênção, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus amigos. Olha, que programão, pastor. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Mesmo, a gente se encontra numa próxima oportunidade, também lá no Palavra Urgente. O pastor também é apresentador do Palavra Urgente, ao qual também faço parte aí desse grupo de pastores. E a gente vai se encontrando aí para a glória do nosso Senhor. Olha, deixo o meu abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo programa Estudos que Edificam. Tchau!